Cara, eu vou ficar muito estranho. Agora que você faz isso? Porque com esse bigode, Depois... com cabelo comprido, Caralho, depois e o meu cabelo, ele é mais cheio Você do que o tem seu. 3 polegadas de bigode. Pô, mas imagina eu assim com cabelão, cara. Vou parecer Vai o ficar D'Artagnan. foda. A evolução, né? Quando você começou... Isso. Eu acho muito bizarro quando eu vejo... Essa não é nem a minha forma final. Olha essa porra. O cara tinha. Não, aqui tá legal, ainda tá com bigode, ó. Já tava no primeiro livro, você tem uma barbicha só e sem bigode nenhum. Depois o bigode, agora eu tô mais forte. E É. cada hora eu tô diferente. Daqui a pouco eu É que nem estarei o chinês. Witcher. O Witcher vai retificando cada vez. Tem também. Deixa eu chegar pra cá pra ficar mais pronto. Agora estamos no quadro. Vai, 3, 2, 1. Nunca começo o vídeo com ela. Não, lógico. Não sei, mentira, inventei. Não, realmente deve ser uma merda quando você vídeo com ela. Bom dia, senhoras e senhores. Olá. Ah, ele tem esse Eu hábito. ia fazer o boa tarde e boa noite do podcast, mas... Você quer fazer? Não, Porque eu já me passou sinto- o timing. Me sinto roubando Seguiu. a ideia dos seus amigos. Let it Olha go. só, o cara tem a barbicha e ainda fica imitando o jeito de falar dos outros. Barbicha, você sai daqui que eu sou barbicha. Eu tenho uma barba e um bigode épicos, Com certeza. né? Pra fazer até uma brincadeira com a empresa aí. Com o Grupo Epic. Meu amigo, o que você quer saber hoje aqui? Estamos na Travessa, Livraria da Travessa, no CCBB. Ganhei um prêmio, não sei se você ficou sabendo. Mas eu ganhei, eu tinha que citar aí em agradecimento ao festival Digi. E Bom de te entrevistar que eu não preciso falar nada. Você sai falando sozinho. você Eu adoro tá isso, quieto. eu adoro isso. Quem faz podcast sai falando. Não tem, eu tenho que preencher o silêncio. É igual É. rádio. Podcast é rádio. Sim, Né? é que eu não sou um cara de podcast. Então, você é Então, um cara da onde? eu fiquei bolado desse hiato que tivemos do MRG do YouTube. No YouTube, é Eu, verdade. eu acompanho MRG, pra mim MRG é YouTube. Ah, é YouTube? Então, Ih, pra mim, Bernardo, eu acompanho pelo YouTube, eu não sou um cara de assistir Entendi. podcast. Isso é New Age. E aí, quando tem essa questão de vocês ficarem um tempão sem postar vídeo, Ficou um hiato ali. eu pra falei, causar. cadê essa porra? Não, retornamos. Aí eu via que o MRG podcast nunca parou, Never. só que eu caguei pra isso, foda-se. O seu lance é o YouTube. Pois é, E retornamos aí com o YouTube. E agora você já tem... Você vai deixar eu responder? Ou você... Tô equilibrando. Tô implicando. Eu tô equilibrando. Tô implicando com ele. MRG no YouTube retornou com um formatinho divertido. A gente tá tentando. A gente sempre tentou encontrar uma coisa diferente, mas que tivesse aquele clima de amizade, bate-papo solto entre amigos do podcast, que já existe há muito tempo. Tem um público, inclusive, bem maior do que o YouTube. Então a gente está tentando fazer esse formato agora, uma mesa ali com os amigos conversando, tomando um mate, uma cerveja. E aí acho que a galera gostou. Vamos ver pra onde vai. Mas agora vocês têm um plano de ação ou estão ligando a câmera? A MRG nunca teve plano. É, Esse foi o coração total. Mentira. Não, foi... Cara, o plano é a gente fazer o nosso público do podcast, possivelmente, migrar. Coisa que nunca aconteceu, né? Como eu falei, assim, aconteceu uma certa parcela dele. Uma parcela dele migrou, mas a maioria das pessoas que ouve podcast parece não ter, às vezes, tempo ou a praticidade de você, a coisa de você assistir no YouTube, você tem que parar, pegar o celular, olhar, às vezes no ônibus você fica com medo do celular ali, no bolso é outra coisa, é um outro perfil de público que a gente conquistou. Então é curioso a gente entender que tipo de público o YouTube pega, entendeu? Até porque o YouTube tem também essa história de pegar um público muito novo, que também não é um histórico de podcast, né? O podcast tem uma galera ali de 20 a 60 e tantos anos, então a gente está sempre entendendo o formato do YouTube. eu esqueci de perguntar. Mas tudo Normal, bem. Isso pode acontece. contar depois. É isso aí. Ah, sim. E o RoboVision vai voltar ou vocês vão parar de gameplay? Gameplay. O nosso gameplay, a gente gosta de falar que é o pior gameplay do YouTube. E Eu assim acho, ele cara. continuará sendo. Eu não sou um cara de gameplay, mas eu curto você jogando gameplay. Vai voltar. Inclusive o Elder Scrolls Online foi bem bacana, eu Pronto. estou mostrando. E um foi muito bom, foi aquele daquele de RPG. Ah, foi bom. Foi muito legal. E aí, porque vocês não falaram de nada, vocês Nada. ficaram só falando de hentai Mas o e jogo... bizarrices japoneses. O Foi jogo... ótimo. Chega aí, Rafa. Apareça no papo. Rafa é tímido. O Eu tava a jogo... foto dele entrando e saindo, É. né? Já que não quis entrar. Cadê ele? Vai fazer aqui, ó. Vem cá. Aqui, vem. Esse é o Rafa. Quem é isso? Vocês viram isso também? É isso. YouTube é isso aí que você acabou de ver. Imprevisibilidade, alegria, autores aparecendo do nada no vídeo. Que mais, meu amigo? Indo para a reta final aqui. Ele tá indo embora? Ah, tá indo embora? Eu vou me despedir do Rafa no meio da entrevista, olha que legal.
Depois falaremos sobre, numa Foda-se, cerveja. edição, né? Beijão, Verdade, cara. cara. Tem um botãozinho assim, vai. Tchau, tchau. Estamos de volta na entrevista Então, depois do break. mas eu sinceramente prefiro muito mais o Solano escritor Olha aí. do que o Solano internet. Internet. Lógico, Entendo. Chá hilário, Chá figura, lógico. Pô, são os ouvidos aí. Mas... O seu Solano preferido é a versão da literatura. Ele é calado, silencioso. entendi. Adoro o silêncio. Você O Boquete foi feito pra isso, pro silêncio do momento, inclusive. Sabia disso? Não sabia, aprendi, mas tem Solano pra todos os gostos. Isso que é bom. O Solano da literatura é o que não fala. É o que escreve, é o que você gosta. Você gosta de mim mais quando eu não estou falando. Eu acho que dentro da sua cabeça deve ter um Didi. Que é muita viagem na maionese, né? É. Aquele debate interminável se os Paixões de Carvão é sci-fi ou é fantasia. Tem essa O que eu acho debate. maneiro, você um dia respondeu ou não? Vai deixar pra sempre Eu esse nunca debate. direi. Sabe ou você? Acho que assim que é maneiro. Eu não cometerei o equívoco, na minha opinião, do Ridley Scott, que disse que o Deckard é um androide. Saquei, Eu verdade. acho que os leitores... Ele falou isso, né, cara? Ele falou. Idiota, né? Maldito. A leitora e o leitor que é que tem que decidir ali se... E teve um se o livro é em sci-fi cima ou- desse furo de enredo. Ah, é? No livro tem uma Um livro sequência... só sobre esse erro? Tem, não, porque acontece, tem um erro matemático no filme, em que faltou um robô, que era ele. Ah, tá. Só que o que É, fizeram? verdade, Deram na uma conta. continuação em que tinha o último. Ah, Aí a sequência é ele contra o último. Como a gente vive numa época em que Star Wars tem livros não canônicos, Vale cada um tudo. escolhe o Isso. seu Ridley Scott. Você quer que ele seja um robô ou não? Você quer sequência ou não quer sequência? Cada um escolhe o seu, isso que é maneiro cada também. um escolhe o seu. Eu acho que, inclusive, o George Lucas também. Quando ele inventou as mitocôndrias e tirou o misticismo do Star Wars. Você que escolhe. Agora a gente tem o Star Wars da Disney, esses fanfilmes, que eu acho legais. São fanfilmes. Eu acho que os Star Wars da Disney são fanfilmes. São fanfilmes bacanas, mas não são Star Wars original, né? Na minha opinião. E vem cá, mas os Pés de Carvão, Kurgala. Kurgala. Você já começou o trabalho há muito tempo, Ah. mas você sente que ainda passa processos de recriações? Você tem novas ideias, então muda ideias ao longo do tempo? Ou ele... É, tá Alguém- até fazendo tem ali uma um voz do além reset. falando aqui. É. Cara, eu acho que você tem que... Acho que você tem, não. É, No meu caso... você escolheu. Isso, é. No meu caso, eu tenho toda a estrutura do universo pronta, fechada, as regras que ele precisa funcionar. Mas dentro dessas regras e desse playground, os personagens eles podem e devem evoluir, às vezes involuir, e os espaços deles vão sendo explorados dessa maneira. Mas a estrutura ela continua ali. Eu não vou reinventar né, e modificar e quebrar as regras que eu já estabeleci. Mas acho que os personagens têm que evoluir dentro daquele conjunto que você estabeleceu. E você é um criador de mundos solitário ou você se consulta? Você tem pessoas com quem você pede opinião na hora de uma decisão em relação ao cenário? Entendi. Cara, não, nesse caso eu sou solitário. Eu acho que no caso de Kurgala, sim. Ainda que eu acho que a parte colaborativa vem de observações, né, de pessoas que você conhece, de histórias, influências, pessoas que passaram por certas situações que você pega emprestado aquelas situações para certos determinados personagens ou emoções e tal. Então acho que a minha colaboração vem mais por aí. Temos que encerrar porque está retirando já o cenário aqui. Última pergunta. Minutinho. Então, para fechar, Oi. ainda sobre Kurgala e essa coisa da criação de mundo, diz então assim... É porque o Conan teve muita influência. Conan! Teve alguma Mas, influência, claro. O Conan seria o que mais influenciou na literatura? Em livro? Ou teve algo na literatura meu? que te influenciou? Cara, eu tive de Pra criar literatura Kurgala. o Robert E. Howard, sim. Muita coisa do Edgar Rice Burroughs, dos romances de Marte. Cara, assim, em questão de criação de mundo, eu citaria esses dois na parte da literatura. No cinema tem Jim Henson, tem um monte de gente, um monte de filmes que eu volta e meia cito por aí. Na música eu tenho muita influência também, na parte de heavy metal e tal, que se inspiram muito em fantasia, em ficção científica, e videogame também, muitos universos. Videogames, quais que te inspiraram? Cara, um dos primeiros jogos que me vem à memória é um jogo chamado Out of This World, ou Another World. Ele tinha para computador,
pra Super Nintendo. Que é meio que point and click. Você Não, andava, não, mas esse já tinha uma setinha, não esse, tinha? não, esse você movia Que um no- personagem. Que no fundo era tipo mega detalhado o fundo do Não, jogo, ele era muito tipo. bonito. Não, ele era quase um vetorial. Uhum. Apesar de não ser vetor, ele simulou um esquema vetorial. Ele foi todo feito por um cara só, um francês. Ele fez tudo, a arte, a história, a sonorização, tudo do jogo. Mas o lore desse jogo te inspirou ou Sim, o visual a maneira dele? tudo. Inclusive tem algumas coisas de Kurgala nesse universo que é muito tribal, muito árido. Sim. E a mistura de sci-fi com fantasia. Então tem um monte de coisa aí que contribuiu para Kurgala existir. RPG de mesa, você joga, já jogou? Ou Não tenho nunca? jogado muito, mas joguei Mas jogou. bastante na infância. Joguei Vampiro, a Máscara, joguei Lobisomem, joguei Dungeons and E Dragons. alguma coisa influenciou nesse meio? Sim, acho que... Engraçado, eu era mais interessado no livro dos monstros do que jogar, sabia? Eu gostava muito de jogar também, mas eu era muito fascinado por essa coisa da construção do universo. Então eu sempre cavuquei ali as regras e a biologia dos bichos e como que eles reagiam um ao outro. Sempre foi o meu interesse maior, assim, sabe? No funcionamento do RPG. Um dia teremos um Com suplemento certeza. de Sim. espadachim Kurgala RPG? Teremos. Olha O espadachim só. foi para os quadrinhos, Sim. foi para as estátuas, tá indo para animação, agora vem com a música no terceiro álbum. E tem um pessoal conversando comigo sobre RPG, sobre jogo de videogame. A ideia é a gente expandir mesmo no ritmo Jorge Lucas de entretenimento. Valeu.